Alô, bom dia novamente. Espero que tenham aproveitado para descansar, para comer, para trocarem algumas ideias sobre a nossa primeira parte, porque vamos já avançar com a nossa próxima convidada. Vamos ter aqui connosco Rita de Miranda, homestager mais experiente do mercado imobiliário em Portugal. A Rita que desde 2012 que transforma os imóveis, sendo aqui a principal aliada dos seus clientes e também dos consultores que querem vender mais rápido e a ganharem mais dinheiro com isso. E a verdade é que os números falam por si. 80% dos imóveis que a Rita transforma conseguem ser vendidos nos primeiros 3 meses e a preços muito mais apetecíveis para os consultores e para os seus clientes. A Rita que tem a sua marca, tem a sua metodologia própria, também ainda tem tempo para vir dar palestras e formações. Esta palestra será patrocinada por Bellar Homestaging, o ateliê que transforma espaços em negócios fechados através de homestaging estratégico. Maior valorização do ativo, mais contactos, menos tempo no mercado e mais retorno no investimento. Vamos receber agora Rita de Miranda. Bom dia, alegria! Sejam muito bem-vindos. Este vai ser um momento de aprendizagem. Aquilo que a Ana me tinha pedido foi: dá as razões pelas quais as pessoas devem utilizar o homestaging. Quem é que aqui já viu falar de homestaging? Mão no ar, sem ser através da apresentação que houve agora. Muito bem. Isto é um cenário completamente diferente daquele que eu encontrei há 14 anos atrás. E deixem-me explicar como é que o homestaging entrou na minha vida para vocês perceberem porque é que faz sentido também entrar na vossa. Em 2011, eu estava numa conferência nos Estados Unidos com o meu marido, que está ali atrás, com outros negócios que nós tínhamos na altura, e conheci a Catherine, que se apresentou a mim num momento de networking, de speed networking, como homestager. Eu perguntei-lhe o que era isso, disse que não sabia, não fazia ideia do que era o homestaging, nem sequer sabia o que era um homestager profissional. E ela disse-me que era uma pessoa que preparava os imóveis para a venda. E eu disse-lhe: boa, eu sou decoradora de interiores, então eu também posso fazer isso. E ela disse: não, porque homestaging não é decoração. Eu disse: como assim não é decoração? E ela mostrou-me umas fotografias, eu vi umas camas, umas almofadas, umas cadeiras, umas brincadeirazinhas. E eu disse: ok, então isto é decoração. E ela disse: não, isto é marketing estratégico. E esta é a grande diferença. Eu disse: ok, muito bem. Aquilo que era uma conversa de 5 minutos num speed networking passou a ser uma conversa de 2 horas, em que eu me sentei com ela, mostrou-me fotografias de antes e depois e eu comecei a perceber onde é que estava a estratégia. Então o que é que eu fiz? Quando voltei para Portugal, vim à procura de um lugar onde eu pudesse fazer uma especialização e aprender isto que era um marketing estratégico. Então, deixem-me dizer que na altura eu procurei e não havia rigorosamente nada em Portugal. Então o que é que eu fiz? Voltei para os Estados Unidos e fiz a minha especialização com uma empresa norte-americana, que foi onde nasceu este conceito. Depois daqui a bocadinho já vos explico mais como é que nasceu o conceito, mas só para vocês perceberem como é que isto entra. Depois eu entendi que investidores e consultores imobiliários eram aqueles que mais iriam entender a necessidade no mercado, mais do que os próprios proprietários. E então o que é que eu fiz? Fui ter com consultorias imobiliárias, com agências imobiliárias, com grupos de investidores, que nem sequer sabiam o que era o homestaging e que achavam que o homestaging era um andar modelo. E eu pensei, ok. Então, como eu também sou formadora há mais de 20 anos, o que é que eu fiz? Fiz uma formação específica e comecei a ensinar os consultores imobiliários e investidores o porquê do homestaging. O que era verdadeiramente o homestaging. E foi assim que eu comecei a despertar o mercado imobiliário nacional para o homestaging. Já lá vão 14 anos. 14 anos é muito tempo. É uma experiência quase de uma vida. E deixem-me dizer que já passaram pelas minhas mãos, em termos de formação, mais de 10 mil alunos relativamente ao homestaging. É muita gente. E mesmo assim, infelizmente, continuam sem utilizar o homestaging em todos os imóveis. Hoje eu vou-vos dar aqui uma coisa muito importante. 3 motivos. 3 motivos pelos quais vocês devem sair hoje daqui, deste evento,
com a noção completa de que devem utilizar o homestaging em todos os vossos imóveis. Seja imóveis que vocês preparem para alojamento local, seja imóveis que vocês preparam para o mercado de arrendamento ou mesmo para fazer a venda. Tanto faz. O homestaging é a estratégia imobiliária. Então, muito importante. Primeiro dos motivos. Valorizar 10%. Quem é que aqui gosta de ganhar mais dinheiro com o mesmo negócio? São poucas as mãos, tenho a certeza que não gostam de ganhar. Vamos lá ver as mãos para cima, para eu ter a certeza. É que eu agora assustei-me. Pensei assim, será que não estou na palestra certa? São investidores, certo? Sim ou não? Ok, alguns curiosos, sim. Mas mesmo os curiosos também querem ganhar dinheiro como deve de ser, certo? Então, de que forma é que o homestaging vos ajuda a valorizar os vossos imóveis em 10%? Trago-vos aqui um pequeno exemplo. A seguir, vou falar da redução do tempo de venda. Porque é que é importante vocês conseguirem reaver o vosso investimento mais rápido? E o impacto que isto tem no vosso negócio a longo tempo. E depois, muito importante, vou-vos dar um código único. E quando eu digo único, é o único deste dia. Para vocês que estão aqui. Ok? Então vamos lá. Primeiro que tudo, olhem bem para esta imagem e digam-me, o que é que vocês veem? Vamos lá. Sim. E mais? Ok, muito bem. E mais? Sem ser aquele senhor para eu ter a certeza que vocês estão-me todos a ouvir. Vamos lá. Não ouvi, peço desculpa. Pouco apelativo, muito bem. Pouco potencial, certo? Vocês olham para aqui e dizem assim, ok, é um imóvel, tem um terraço, tem um espaço exterior grandinho, com alguns metros quadrados, e supostamente isto seria o suficiente para vender da forma certa. E deixem-me dizer que este imóvel, antes de eu fazer o homestaging, teve 9 meses no mercado. 9 meses no mercado. Okay? E depois nós fomos e fizemos o homestaging. E ele teve 1 semana no mercado. Isto é para vocês perceberem bem o potencial que está no homestaging. Então, como é que o homestaging surge? Para vocês terem aqui a noção. Uma consultora imobiliária chamada Barb Schwartz, na década de 70, que era consultora imobiliária apenas, o que é que ela fez? Preparou um imóvel que tinha há 9 meses no mercado, não saía. Os Estados Unidos, na altura, na década de 70, mais precisamente em 1972, estavam a passar uma crise financeira grave. Os imóveis não escoavam, não saíam, e ela já estava a ficar desesperada, não sabia o que havia de fazer. O que é que ela fez? Falou com os proprietários, eles iam passar 1 semana fora, e ela perguntou, posso, com as coisas que estão aqui na vossa casa, preparar o imóvel de uma forma diferente? Ele disse, pode preparar à vontade, desde que me vendam o imóvel é o que eu quero. E eles foram de férias nessa semana e ela preparou o imóvel com as coisas que lá estavam. Porquê é que eu gosto de falar disto? Porque a grande maioria das pessoas acha que o homestaging só existe para os imóveis vazios. Mas não é verdade. O homestaging existe para os imóveis vazios e para os ocupados. Para as pessoas que ainda lá estão a morar. Ela preparou com tudo, não gastou dinheiro nenhum, utilizou exatamente o que lá estava, marcou um open house e vendeu o imóvel a $20 mil a mais do seu valor. Um imóvel que não teve obra, não teve alteração, não teve investimento, só teve estratégia. A diferença de 9 meses no mercado para um fim de semana no open house e o valor que ele tinha por mais $20 mil é uma diferença gigantesca. Okay? Só para vocês perceberem como é que apareceu. Então, o que é que eu costumo dizer sempre que para mim é a minha definição do homestaging? A minha definição do homestaging é: o homestaging é a arte de transformar um imóvel. É a arte de encenar uma casa. E, muito importante, é a arte de vender emocionalmente um produto, um imóvel. Por isso é que quando as pessoas me dizem eu vejo os vídeos da Rita, eu faço a mesma coisa. Eu vou comprar umas cadeiras, umas mesas, umas almofadas e ponho lá, faço mais ou menos como ela faz e a coisa funciona. Não é verdade. Porquê? Porque vocês não sabendo a estratégia e não tendo uma estratégia específica para aquele imóvel em termos de homestaging, vai ser difícil que aquele homestaging funcione. E muitas vezes é isso que acaba por, vou dizer, afastar investidores, consultores imobiliários a realmente utilizar o homestaging no seu verdadeiro potencial. Então é uma arte.
Então agora vamos falar do que é que realmente não é um homestaging. Mas o que é para vocês o homestaging? Vocês, investidores, têm estes 3 motivos que são fantásticos. Não só conseguem reter um maior retorno de investimento, 7 a 10% a mais do mesmo imóvel, têm a seguir uma redução do tempo de venda, que normalmente anda 1 a 3% de redução, e a seguir têm mais dinheiro disponível para fazer o investimento no próximo imóvel. Ora, se o vosso pensamento é de empresários e empreendedores que vão continuar a fazer isto, quanto mais rápido vocês receberem o valor de volta, mais rápido podem investir no próximo. E é aqui que o homestaging entra. Não é só uma questão de valor, é uma questão de rapidez de venda. É escoar o mercado, é fazer com que vocês possam ter o vosso negócio a crescer cada vez mais. Okay? Então, muito bem, o que é que não é homestaging? Estes pontos eu gosto muito de frisar, porque infelizmente há muita, vou dizer, desinformação. Okay? Uma das primeiras coisas que eu quero dizer é homestaging não é virtual, não é um 3D, não é um render. Isso é um render e é um 3D. Perfeito, funciona. Em certos casos, é a atitude certa para se fazer. Quando o imóvel está de pé, quando está pronto, a estratégia não é um 3D. Porque não vai ser o 3D que vai garantir que vocês vão vender o imóvel. Porquê? Porque a pessoa vê uma imagem, acha piada à imagem e diz: epá, este imóvel é giro, quero ir visitar. Entra e tem o choque da decepção, que é um imóvel vazio. Porque aquilo que a fez comprar, a imagem que a fez ir fazer a visita, não é aquela que vocês apresentam na realidade. E muitas vezes as pessoas nem sequer têm a noção disto. E estão a dar um tiro no pé. Dou-vos um exemplo. Ainda há 3 semanas atrás tivemos um investidor que nos ligou e disse: Rita, olha, o homestaging não funciona. Eu vi os seus vídeos, eu já sou investidor há muito tempo e o homestaging não funciona porque eu fiz homestaging e ele não funcionou. E o imóvel está há 6 meses no mercado. E eu disse: ok, então diga uma coisa, tem fotografias do imóvel? O imóvel está online? Como é que é? E ele disse: ele está online, eu vou-lhe enviar o link. Eu abri o link e eu vi logo que era um 3D e um render. E disse: muito bem. E liguei-lhe e disse: então, e o imóvel está exatamente assim como está? E ele está. E eu disse: não se importa que eu marque uma visita. Eu ofereço-lhe a minha consultoria, não se preocupe. E ele disse: tudo bem, então vá. Marcámos um dia, uma hora, fomos lá. Era uma penthouse na Expo. E eu lembro perfeitamente, eu entrei a porta da sala, e tínhamos um salão gigantesco, aí com uns 50, 60 metros quadrados. Completamente vazio. Eu olhei, o senhor ia começar a fazer a visita, eu dei 2 passos atrás e disse: já não preciso, eu já sei o que é. Ele disse: como assim, ainda não viu o imóvel? E eu disse: eu não preciso ver o imóvel, eu sei que não fez homestaging. Fez um 3D ou fez um render? E isto é muito importante, porque não é isto que vai funcionar para os imóveis. É a experiência de visitar a casa da forma certa. Essa sim é a estratégia que faz com que vocês consigam fechar o negócio na hora. Então eu expliquei ao senhor que realmente o homestaging não existe virtual. Isto não existe. Isto é um aproveitamento da parte do mercado. Existem 3D que são perfeitos e funcionam para quando estamos a vender um imóvel em planta, para quando estamos no meio de uma obra. É a estratégia certa, sem dúvida nenhuma. Agora, a partir do momento que o imóvel está pronto, não há hipótese. Ou vocês entram com tudo para receber o vosso dinheiro de volta e poder investir no próximo, ou vocês vão começar a perder dinheiro a partir do momento em que ele entra no mercado. Okay? O que é que também não é homestaging e eu gosto sempre de frisar? Móveis à consignação. Eu não preciso de fazer homestaging. Eu vou ali a uma loja de decoração, eles metem-me lá os móveis à borla e está tudo bem. Isso não é homestaging. Isso é móveis à consignação. Homestaging é uma estratégia de marketing. E móveis à consignação é a pior coisa que vocês podem fazer. Porquê? Porque as empresas de móveis e decoração vão lá colocar aquelas coisas que eles não querem. Aquelas coisas que estão na loja há não sei quanto tempo. Aquelas coisas que já estão mais do que passadas. Por isso é que vão para vocês. Porque se fosse o topo do topo da berra, não iam para vocês, iam para a loja. E muitas vezes as pessoas são enganadas e vão dizer: não, eu ponho os móveis à consignação e faço o homestaging. Não. Isso não é o homestaging. O homestaging é a arte de vender emocionalmente. Tem pequeninos pormenores que são importantíssimos de ter em consideração. E quem faz móveis à consignação
não vai verdadeiramente beneficiar do homestaging. Outro ponto que também é muito importante. Eu tenho um primo, ou tenho um amigo, ou tenho alguém que faz decoração, que é decorador, ou é designer, ou é arquiteto. Ele faz-me o homestaging. Não faz. E eu vou explicar porquê. Não estudaram para isso. Não sabem, não entendem. E eu posso dizer porque eu sou decoradora. Ok? Eu tenho uma empresa de decoração, eu sou certificada em decoração e eu sei que nós não aprendemos a fazer o homestaging. Eu tenho pessoas que vêm ter comigo fazer o curso de homestaging profissional, que fazem aqueles cursos que agora há para aí, sim, bastantes, vamos dizer assim, que fazem decoração e homestaging, tudo no mesmo curso. Não dá, são estratégias diferentes. Uma coisa é ensinar a personalizar um imóvel, outra coisa vai ser ensinar a despersonalizar. São coisas completamente diferentes. São estratégias diferentes, o mindset é outro. Por isso é que é tão importante entender que não é um decorador, não é um designer e não é um arquiteto que vai conseguir fazer isso por vocês. E, finalmente, uma coisa muito importante. Utilizar aquelas estratégiazinhas que vocês veem. Eu vejo uns vídeos de homestaging, eu sigo umas marcas, eu sigo umas empresas, eu faço um copy daquilo que lá está e ponho no imóvel. Isso não vai funcionar. E vai fazer uma coisa muito importante. Que vocês tenham o pior do homestaging. Porquê? Porque a estratégia não está lá. O homestaging é feito por homestagers profissionais. E são profissionais porque estudam para isso, são certificados, fazem parte da Associação Portuguesa de Homestagers. Há realmente um conhecimento e uma informação que eles têm que vocês não têm. Por isso é que achar que põe-se qualquer coisa não vai resultar. Okay? Eu costumo sempre dizer que, para mim, quem vende um imóvel, quem vende está a vender um imóvel. Mas para quem compra, está a comprar uma casa. E esta é das frases mais importantes desta palestra. Vocês têm que entender uma coisa. Apesar de vocês fazerem investimentos imobiliários, vocês vão vender casas. Porque se vocês não venderem as casas, aquilo que vai acontecer é ninguém se vai sentir com vontade de comprar aquele imóvel e vocês não vão conseguir fechar um bom negócio. Portanto, isto é um ponto extremamente importante para quem realmente quer fazer do homestaging uma estratégia para fazer com que o seu negócio imobiliário realmente possa crescer da forma certa. Okay? Então, agora para vos falar de como é que vocês podem valorizar verdadeiramente em 10% os vossos imóveis, eu vou chamar uma pessoa que é muito importante para mim, que é o meu marido e é meu sócio, amor da minha vida. Anda cá. Muito obrigado. Isto é 2 pelo preço de 1. Exatamente. E a Rita estava há bocado a falar de uma coisa muito importante, que é marketing, é dinheiro, é investimento, é tudo aquilo que vocês estão habituados a fazer e que querem fazer, que é ganhar mais dinheiro através dos vossos investimentos imobiliários. E quando nós falamos em valorizar 10%, nós estamos aqui a chegar à frente com uma coisa que vocês dizem assim, então vocês vão lá e fazem o homestaging do imóvel e ele vale mais 10%. Eu vou-vos explicar o que é que está aqui a acontecer. Em primeiro lugar, vou mostrar-vos aqui uma estatística muito importante que foi feita por várias universidades americanas e que mostra que 90% das pessoas não conseguem ver mais para além daquilo que estão a ver à frente dos olhos. Se vocês lhes mostram um quarto vazio, o que elas veem é um espaço vazio. E vocês dizem assim, imagine-se a colocar aqui a sua cama. E a pessoa diz assim... Deixa ver se cabe. É a primeira coisa que fazem. É o básico. É o básico. Vocês estão fartinhos de ver isto. Ou andam com uma fita métrica na mão, ou coisas do género. As pessoas não veem algo de diferente, apenas 10% vê. E se vocês começam a trabalhar só para 10% do mercado, vocês não vão ganhar dinheiro. Porque só apanham 10% do mercado. E quem trabalha com homestaging, ou quem faz o trabalho a sério, vai apanhar os outros 90% e depois vocês ficam a ver navios. E se vocês querem trabalhar verdadeiramente o mercado e para as pessoas certas, vocês têm que lhes mostrar. Isto é marketing puro e duro. Por isso é que eu também, enquanto rapaz, venho aqui falar-vos, porque se calhar vocês pensam assim, isso é uma cena lá das gajas que fazem isso e metem almofadas e cenas. Não. É uma cena para ganhar dinheiro.
Por isso é que ele não se importa de andar com as almofadas. Okay? Que eu não me importo de andar a carregar com cenas, e sofás, e mesas, e coisas, não é? E depois também tenho uns gajos que andam comigo a carregar, não é? Para eu não ser sozinho. Mas é importante perceber que nós estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de investimento e estamos a falar de rentabilidade. Okay? Nós não podemos pensar só na rentabilidade e dizer assim, ok, eu compro, eu faço as minhas obras e eu vendo e no final vou ganhar X. Essa rentabilidade pode aumentar. E nós falamos nessa rentabilidade em aumentar nesta questão dos 10%. Okay? Também pode aumentar e também pode diminuir se vocês demorarem muito tempo no mercado. É certinho. Porquê? Porque o imóvel, quanto mais tempo tiver no mercado, mais vai desvalorizar. Especialmente agora, em que quem está mais tempo no mercado imobiliário começa a entender que o ciclo começa a descer. Okay? Então, estes são alguns exemplos, só algumas fotografias, não trouxemos depois algumas fotografias de antes e depois, para vocês perceberem o tipo de projeto que nós fazemos quando fazemos homestaging. Não é apenas uma brincadeira, nós vamos lá e estudamos as coisas da forma certa. Isto são coisas reais, não são fotos das IAs da vida. Sim, isto são sofás e são almofadas e são mesmo coisas, ok? Tudo que está nos nossos armazéns, ok? E que nós vamos preparar sempre que vamos fazer um projeto, ok? E quando nós estamos a falar dos tais dinheiros, dos tais valorizar os 10%, nós estamos-vos a falar de uma coisa muito importante, que é a não hipótese da negociação. Porque quando vocês apresentam um imóvel vazio às pessoas, e as pessoas entram e não sentem emoção nenhuma quando visitam aquilo, porque para a maioria deles estão ali a ver é chão, paredes e teto, só 10% é que vai olhar e perceber, uau, eu consigo pôr aqui as minhas cenas todas, isto vai ficar muito fixe. Os outros 90% vão olhar e dizer assim, ok. E começam com os passinhos para aqui, passinhos para ali, e afinal onde é que é a sala de jantar? É onde? É ali, ok. Não perceberam nada daquilo. E quando nós falamos nestes 10%, é que as pessoas chegam e dizem assim, uau. E quando vocês têm muitas pessoas a visitar aquele imóvel e vocês têm muitas propostas e de repente não há lugar a negociação. E normalmente acaba por incrementar. Mas nós já nem estamos a falar disso. Okay? Já nem estamos a falar disso. Porque temos vários casos, ainda agora estava a falar com a Ana, que está ali, que é uma colega nossa, de um caso também que nós fizemos há pouco tempo, de um investidor que fez um T3 em Oeiras, que estava a pensar em vender por 500, fizemos o homestaging, acabou por vender por 530, teve 70 visitas e pessoas a dizerem, faça o próximo, quando tiver um próximo, chame-me. Ele contou-nos uma coisa fantástica. Houve um dos clientes que foram lá, os filhos, que foi, eles foram com um casal fazer a visita e ele já tinha vendido, mas como tinha marcado a visita, não desmarcou, por uma questão de coerência, e explicou à pessoa que já tinha vendido, se ele quisesse fazer a visita, fazia na mesma, mas que já estava vendido. Assim que entrou a filha, entrou a filha no imóvel e disse, eu quero esta mãe. Então a miúda, coitadinha, tinha uns 17 ou 18 anos, saiu de lá a chorar. Dizer, eu quero esta, não quero a outra, não quero mais nenhuma, só quero esta. Porquê? Porque o homestaging tocou emocionalmente nos pontos, tanto para ela como para os pais. Por isso é que é marketing, ok? A seguir, o investimento em homestaging é sempre inferior ao valor da redução de venda. Isto é uma frase, não é minha, é da Barb Schwartz, da senhora que inventou o homestaging, de quem eu tenho a sorte e o privilégio de ter feito formação também com ela, que tem agora 82 anos, mas diz muito sobre o homestaging. Porquê? A partir do momento em que vocês entendem que qualquer investimento que vocês vão fazer no homestaging vai ser sempre inferior à redução do preço do imóvel, vocês continuam sempre a ganhar mais dinheiro se investirem no homestaging. Ok? Sim. E aqui trazemos uns números muito simples e muito básicos para vocês perceberem como é que isto pode funcionar. Porque se estivermos a falar de um imóvel, e estamos aqui a dar um exemplo de 300 mil euros, que acontece muitas vezes, não é? Infelizmente em Lisboa é cada vez menos, mas ainda aparecem uns. Sim. Se nós estivermos a pensar num investimento em homestaging, e aqui já estamos a mandar para os 3 mil, para um imóvel deste já é assim, tipo a roçar mesmo o limite, ok? E se acontece muitas das vezes um processo de negociação, se estivermos aqui a falar na ordem dos 10%, 7%, 8%, não é? Que é aquela média que normalmente o pessoal está habituado a cortar às fatias, nós normalmente não cortamos fatias de 1.000 e 2.000 euros quando estamos a falar em imobiliário, não é? Cortamos às fatias no mínimo de 5. 5, 10, 15. Não é? No mínimo.
Quando estamos a falar nestes imóveis de 300, estamos a falar num imóvel de 500 ou de 700 ou 800, as fatias são maiores, não é? Que as pessoas querem cortar. Se estivermos a pensar num investimento de 3, e se a negociação for aqui na ordem dos 10 a 30 mil euros, eu acho que aqui há uma boa hipótese de vocês não perderem dinheiro. E continuam sempre a ganhar mais dinheiro do que se não tivessem investido no home staging, ok? É muito importante, nós não damos motivos para haver uma negociação. E é exatamente por não darmos motivos que isto funciona da forma certa. Okay? Se vocês olharem, quando nós dizemos que não damos motivos, nós pensamos como o cliente comprador. Um home stager profissional, onde é que está a Ana? Ana, onde é que estás? Digo, nós pensamos. Okay? Então, quando nós pensamos como home stagers profissionais, nós entramos num imóvel e eu vou pensar sempre como o cliente comprador. Então eu entro no imóvel e digo assim, o que é que eu não ia gostar deste imóvel? O que é que não ia ser apelativo deste imóvel? O que é que me iria fazer uma proposta mais baixa? E é em tudo isso que eu vou pegar para fazer o projeto. Seja um pilar no meio da sala, seja um chão que não está da forma certa, seja uma cozinha que foi remodelada às 3 pancadas e abriram open space só porque sim, porque está na moda, seja o que for. E nós vamos sempre pensar como os clientes compradores. É por isso que é uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing tão igual àquela que se utiliza nos supermercados. Vocês sabem, quando entram numa entrada principal de um supermercado, existem uns produtos e depois a água, por exemplo, está no corredor mais longe. E vocês sabem porquê? Para nos fazer percorrer o supermercado. Porque enquanto percorremos o supermercado, como a água é um bem essencial, as pessoas têm tendência para ir buscar mais coisas para os carrinhos. A mesma coisa com as revistas, com as pastilhas elásticas, com os chocolates. Okay? Estão onde? Ao pé das caixas. Porquê? Para fazer com que as pessoas, enquanto estão à espera da sua vez, coloquem mais no carrinho. Isto é marketing de posicionamento. E o home staging é marketing de posicionamento. Só que em vez de serem produtos de um supermercado, são coisas e equipamentos num imóvel. Outro ponto que também é muito importante é que nós vemos, ao ver tudo o que é negativo, nós vamos também estudar o mercado-alvo. Eu não faço o mesmo imóvel só porque sim, só porque tem o mesmo valor. Quando alguém me diz assim, mas dê-me uma ideia de valores. Não há ideia de valores. Porque isto não é por metro quadrado. Isto não é para encher chouriços. Isto é para ajudar uma pessoa a fazer uma venda de um imóvel. Então nós vamos, fazemos uma visita, essa visita é completamente gratuita, não cobramos por ela, para entender o imóvel. Mas não é só o que está dentro do imóvel. É perceber o prédio onde ele está inserido, a rua onde ele está inserido, o mercado que ali existe e perceber verdadeiramente o que é que faz sentido para as pessoas que vão visitar aquele imóvel. Não tem a ver apenas e só com o valor do imóvel. Se for um imóvel de 300, dê-me uma ideia, se for um imóvel de 500, dê-me outra. Não dá. Um imóvel de 500 numa rua mais premium é diferente do imóvel de 500 numa rua para trás. A parte do estacionamento, a parte da envolvência, tudo. E nós estudamos este mercado. Nós entendemos o mercado. Por isso é que não é sobre coisas. Não é sobre almofadas ou sobre limões, como eu costumo brincar muitas vezes. Isto é uma estratégia séria. Porque quando nós fazemos um home staging, nós comprometemos com alguém a ajudá-lo a vender. Então não é só para vender projetos. Okay? Outro ponto que também é muito importante é quando nós estamos a trabalhar com os investidores, nós fazemos sempre a mesma coisa. Sentamos com o investidor, mesmo ainda quando ele está na fase da escritura, vamos fazer a visita do imóvel ainda sem a obra ser feita e vamos dizer assim, ok, o que é que quer deste imóvel? Quanto é que quer ganhar deste imóvel? Eu quero ganhar X. Ok, então vamos preparar tudo para que esse X realmente funcione. E muitas vezes fazemos o acompanhamento da obra, ajudamos a pessoa a saber onde é que mete as fichas, onde é que mete as coisas todas da forma certa, para que depois, no final, não tenham surpresas desagradáveis. Como, o sítio da televisão é aquele porque a pessoa que estava a fazer a obra achou que era aquele. E agora já fiz os roços todos e agora já não vou abrir outra vez. E as tomadas nos quartos. E as tomadas dos quartos e por aí afora, ok? Então, só para vocês perceberem um pouco do nosso portfólio, eu vou passar esta parte assim um bocadinho mais rápida. Depois, se vocês quiserem, podem ver no nosso site, ok? Sem problema. Mas são alguns dos projetos que nós fazemos. Antes e depois, antes e depois,
antes e depois, antes e depois. Eu podia estar aqui quase uma manhã inteira a falar de antes e depois. Certo? Então vá. Vamos falar. Força, queres falar deste? Podes falar tu, que este é assim... Este deu-me um certo, vou dizer, mais gozo. ok? Este imóvel teve uma taxa de valorização de 60%, ouviram bem, 60% acima do valor do imóvel. O imóvel ia para o mercado por 200 mil euros e foi vendido por 320. Agora, se calhar, já apanhei a vossa atenção de outra forma, certo? É muito dinheiro, mais 120 mil euros. Você, fez obras. Eu vou-vos mostrar o que nós fizemos, ok? Só para vocês perceberem. Ok, aqui havia a cama, nós até aproveitámos a cama, até aproveitámos as coisas que lá estavam, ok? E encenámos. Tentámos não gastar dinheiro aqui, para que o investimento que ele ia ter não fosse muito grande. A seguir, aqui, claro, obviamente com estes sofás todos pretos e com estas coisas todas, eu queria puxar a atenção para o quê? Para a lareira que está lá atrás, para o recuperador. E com alguma coisa preta, como aqueles sofás, não ia chamar a atenção. Então vocês começam a perceber que há aqui um cuidado com as características do imóvel, ok? Aqui sim, foi onde houve a obra, vamos chamar assim. Foi a remodelação da casa de banho, muito simples, e foi uma pintura da adega. 120 mil euros a mais por isto? Isto não é estratégia? Então é o quê? É coincidência? Ele já tinha estado à venda no mercado e não foi vendido, ok? Força. Redução do tempo de venda. Redução do tempo de venda. Aquilo que nós estamos a falar muitas das vezes, e sempre a tecla onde nós batemos, é tempo no mercado é perda de dinheiro. Não é? Quando o imóvel está mais tempo no mercado, a escadinha vai andando, a escadinha vai andando. Há pessoas que andam sempre à espera que aqueles imóveis baixem de preço, baixem de preço, baixem de preço, fazem propostas mais baixas, uma série de coisas. O que o homestaging vai fazer é parar essa redução de preço, porque se nós geramos mais visitas, se nós fazemos com que o imóvel seja mais apelativo, ele vai estar menos tempo no mercado, é simples, ok? E com as estatísticas que nós temos e com todo o know-how que nós já temos destes anos todos, nós já temos aqui números que são muito simples. Números do ano passado, em que nós atuámos. Este ano já temos outros números, a coisa nós estamos sempre a medir, porque nós cada vez que fazemos, nós colocamos a data de implementação e quando é que é vendido, ok? Para nós também termos os nossos números, para percebermos isso, porque os números dos consultores imobiliários ou dos investidores são uma coisa, os nossos números são os nossos números, não é? E é a partir daqui que nós trabalhamos. 9% das casas são vendidas em até 7 dias, 25% num mês e 6 a 10% de 2 a 3 meses. Portanto, estes são os números que nós estamos aqui a trabalhar, estamos a falar com mais de 30% dos nossos imóveis vendidos em até um mês, ok? Isto é muito importante. Porquê? Porque aqueles 56 a 60 são as pessoas que não investem. Ficam à espera. Que ficam à espera, ok? Muito rapidamente, o que é que nós costumamos dizer? Com o homestaging vocês conseguem, pelo menos, poupar 2 meses no mercado. 2 meses no mercado. Isso é muito tempo para vocês, ok? 89%, como o Nuno estava a dizer, dos imóveis são vendidos nos primeiros 3 meses, ok? Uma regra geral. E estes são exemplos de vários que nós vendemos em 2, 3 meses. Okay? Outro recorde que nós temos, e este podes... Sim, o ano passado foi giro. Nós fomos contactados por um investidor francês que tinha comprado um prédio e tinha feito umas obras e tinha feito umas coisas. E um dos imóveis que ele tinha lá, que era isto é um prédio mesmo no centro de Lisboa, na Praça da Alegria, e é uma zona mais antiga, não é? E o imóvel não tinha elevador, não tinha nada, ele tinha feito uma reabilitação interessante no prédio, mas ainda faltavam muitas coisas. E ele estava a vender os apartamentos, mas faltava este e onde ele ainda vivia. E este aqui estava à venda há 15 meses e não mexia. As pessoas iam lá, 900 mil euros, olhavam e tal, começavam a torcer o nariz, nada, nem propostas. Tinha recebido algumas propostas de 500, 600... Ele dizia, pá, nem pensar nisso, eu quero mesmo vender pelo valor que é, ainda por cima ele, francês, e dizia assim, não, isto tem que ser e acabou. E eu, está bem, vamos embora. E então, o que nos foi apresentado foi isto, e depois mais outras coisas que vocês também vão ver mais à frente. E depois, o trabalho que nós fizemos foi muito simples, foi algo baseado no público-alvo, nas pessoas que ele queria atrair e nas pessoas que tinham o capital para investir naquele imóvel da forma como ele queria. Okay?
E o que aconteceu foi que foi vendido numa hora. Nós acabámos o home staging para aí às 10 e qualquer coisa, entregámos-lhe a chave, ele tinha uma visita ao meio-dia e está feito. Depois ainda teve outra às 2 da tarde, também fez proposta. E ele naquele dia mandou mensagem a dizer, já estão encaminhadas, na segunda-feira estávamos nós de férias, já está vendido, e nós, agora estamos de férias, temos que ir buscar as coisas, e ele, não há problema, podem esperar até ao final de agosto, porque eu, entretanto, ainda vou fazer o CPCV e essas coisas todas, portanto, calma. Nós, ok, podemos descansar nas férias. Importante, muito rapidamente, porque já nos estão aqui a fazer sinal. Sim. Então, impacto financeiro para vocês, ok? Muito rapidamente. Quero só explicar muito rapidamente. Isto é muito simples, são umas contas de somar e de sumir que vocês, enquanto investidores, também fazem muitas vezes. E nós estamos aqui a falar na redução do impacto financeiro, de reduzir um mês na venda. Eu fiz aqui umas contas muito simples, que é tipo, vocês têm dinheiro, investem e vão multiplicando esse dinheiro sem fazer mais... sem meter mais dinheiro só. Compra de um imóvel por 200, fazem 40 mil euros de obra, um investimento total de 240, imaginem que vendem por 270. Ganham ali 30 mil euros, que é uma coisa assim baixinha, mas pronto, para um imóvel destes não está nada mal. Uma rentabilidade por cada ciclo de 12,5%, ok? Vocês têm 270 mil para investir no próximo e isto podem fazer 2 vezes ao ano se a coisa correr muito bem. Se estivermos a falar numa redução do tempo de venda, vocês podem aumentar o ciclo de investimentos, ou seja, podem fazer a coisa mais rapidamente. O que ao fim de 10 anos, e se nós pensarmos aqui em juros compostos, em ali a equação, podem fazer Vou isto mostrar em casa, para poderem podem perceber. fazer isto em casa, vocês vão ter mais 1.500.000 euros em 10 anos, se vocês não mexerem no dinheiro e só reinvestirem. E eu sei que para quem é investidor, vocês, se começam a gerar, vocês também começam a investir mais. Portanto, isto ainda pode ser mais. O que é muito importante aqui? Vocês perceberem que é o mesmo investimento inicial que tem um resultado final completamente diferente. São os mesmos 270 que, neste caso, a 10 anos, vai dar ou 2,5 milhões ou 4 milhões e 53. A escolha é vossa. É uma diferença de 1,5 milhão a mais. É muito dinheiro. E agora, finalmente, mesmo para terminar, nós damos hoje um código. Um código único que vai ser apenas para vocês que estão aqui sentados, ok? Este código não passa para mais ninguém e é muito importante. Porquê? Para vocês poderem, se quiserem, primeiro que tudo, quem está com telefones na mão, por favor, tire os telefones da mão, faça seguir na nossa página para garantir que vocês aprendem ou entendem o home staging com quem realmente entende e sabe explicar da forma certa. Okay? Isso é muito importante. A seguir, este códigozinho vai-vos dar acesso a um desconto. Nós estamos a fazer a formação do curso de Home Stage Profissional. Eu não estou aqui a vender o curso, importante. Eu estou aqui a dar-vos um código de desconto que vale 98 euros. É diferente. Okay? E porquê? Porque nós gostamos de poder oferecer às pessoas que estão aqui connosco alguma coisa. E como não íamos ter um livro para poder apresentar, okay? Trouxemos um código. Ainda. Então, o código é o IMO360. Basta enviar um e-mail a dizer que têm esse código. Têm que nos seguir na página do Insta e têm os tais 98 euros de desconto, se quiserem. Okay? Agora, a questão que nós vos deixamos é, daqui a 10 anos, o que é que vocês vão fazer com esses milhões que vão faturar a mais? Quem é que vocês vão impactar? De maneira é que vocês vão trabalhar melhor para as vossas famílias. Quem são as pessoas que vocês vão ajudar a criar também os seus próprios negócios? E de que maneira é que vocês vão, um dia mais tarde, bem velhinhos, quando se forem embora, perceber que fizeram ou não a diferença, não só para vocês, mas para a vossa família, como para as pessoas que estão convosco e para as novas pessoas que vêm? Eu espero que pensem bem nisso. Beijinho e obrigada. Deixa eu tirar uma foto com vocês. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Rita de Miranda e Nuno Silva, se tiverem também questões para eles, podem falar diretamente no Instagram, certo? Claro que e também aqui no próximo momento. Muito obrigada. Obrigado. Queres uma fotografia, não é? Vamos então aqui tirar uma fotografia. Obrigada. Nós não vamos estar cá da parte da tarde. Sim. Portanto, se quiserem falar connosco, aproveitem os momentos de networking e o almoço. Perfeito. Tá? Obrigada, Rita. Rita e Nuno. Obrigada.